Aborto é uma questão de saúde pública? Sim ou não? O Ministério da Saúde informa que cerca de 1.500 mulheres morrem ao ano no Brasil praticando aborto em clínicas clandestinas, algumas delas em casa mesmo, fazendo uso de medicamento abortivo, principalmente Citotec, e que metade dessas mulheres vai parar nas emergências médicas e que mais que a metade delas morre por complicações ou hemorragias antes mesmo de chegar ao pronto-socorro. Então, a legalização do aborto é vista como questão de saúde pública por alguns pequenos grupos. O que pode ser feito para impedir que tantas mulheres morram praticando aborto clandestino? Será que legalizar é a solução? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo hoje. Mas antes, dá um like aí, curte o canal para que o YouTube compartilhe com o maior número de pessoas esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, não custa nada, é de graça. Sobre o aborto, você sabe o que é aborto? Aqui temos dois significados do aborto. Interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez, o próprio feto expelido ou retirado antes do tempo normal. Entenda que, com ou sem vida, o feto expelido ou retirado antes do tempo normal caracteriza-se aborto. E do ponto de vista jurídico, é chamado de feticídio, que significa a interrupção intencional da gravidez, da qual resulta a morte do feto, sendo no Brasil considerada uma infração da lei. Todos os argumentos a favor do aborto se aplicam de igual maneira ao infanticídio e à eutanásia, porque se crianças que ainda não nasceram puderem ser descartadas por deformidades, pobreza ou porque não são desejadas, alguns idosos e os presidiários também poderiam ser descartados pelas mesmas razões, por pobreza ou por não serem desejados. Não existe diferença legítima entre aborto, infanticídio e eutanásia. Existe muito debate no Brasil a respeito da legalização do aborto por feministas que são ligadas a alguns partidos políticos, principalmente o PSOL, e que buscam a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, porque elas alegam que é uma questão de saúde pública e não assassinato. Elas alegam que não é assassinato porque, segundo elas, o feto ainda não é uma pessoa e que não se pode comprovar o início da vida. Você tá falando sério? Existem evidências sólidas a respeito do início da vida humana no momento da concepção. No dia 23 de abril de 1981, numa comissão convocada pelo Congresso dos Estados Unidos, várias autoridades da área científica foram unânimes acerca do início da vida no momento da concepção. E nenhuma das pessoas que estava presente na reunião, nem as que eram a favor do aborto, apresentaram evidências que demonstrasse o início da vida em algum outro momento. Para você ter uma ideia, a fetologia moderna aponta que no momento da concepção ou fertilização, o embrião já recebe seu DNA com todas as suas características humanas. Na 3ª semana, o seu músculo cardíaco começa a pulsar. No início do 2º mês, o esqueleto se desenvolve e o feto já recebe suas impressões digitais. Ele já apresenta suas impressões digitais únicas e exclusivas. Eu concordo que a mulher tem a liberdade para fazer o que ela quiser com o corpo dela, mas o feto não é prolongamento do corpo da mulher, é um ser humano, é uma vida. O artigo 5º da Constituição Brasileira, ele diz que o direito da vida deve ser inviolável, mas o que fazer para proteger a vida da mãe? Como proteger a vida da mulher? Vamos ver o que diz o Código Civil e a Convenção Americana dos Direitos Humanos? Olha o que o Código Civil no artigo 2º nos diz. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Agora olha o que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos nos diz, no seu artigo 4, que trata do direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Mas os abortistas não estão nem aí para a lei de defesa à vida, para a ciência ou para a Bíblia. A líder e criadora do grupo Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, a pastora Luz Marina Garcia, que é afiliada ao PSOL, de onde não se espera boa coisa, ela chama o governo de cristofascista
e reúne mulheres que se denominam evangélicas e católicas e buscam a legalização do aborto usando a Bíblia. Mas, meus amigos e minhas amigas, o diabo também usou a Bíblia para tentar Cristo. E assim como o diabo usou a Bíblia para tentar Cristo, hoje em dia pessoas usam a Bíblia para justificar diversas atrocidades e atos desumanos. Tem gente que usa a Bíblia para justificar a homofobia. Tem gente que usa a Bíblia para justificar a intolerância religiosa. Então tem diversas pessoas usando a Bíblia, texto fora de contexto, para justificar diversos atos desumanos. A tal pastora usa o texto de Êxodo capítulo 21 para dizer e para ensinar que Deus não considera a vida do bebê assim como considera a vida da mãe. Você lembra o que é aborto, que eu coloquei aqui no início do vídeo? Um slidezinho sobre o que é o aborto? Então vamos ao texto bíblico para entender. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem a causa de que aborte, porém, se não houver morte, entenda que morte da mãe ou da criança. Certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, nesse caso, morte da mãe ou da criança, então darás vida por vida. Deus considera tanto a vida do bebê quanto a vida da mãe, porque na Bíblia é clara a atenção e o cuidado de Deus desde a concepção humana. Mas pelo jeito, essa tal pastora é uma analfabeta teológica, e o analfabetismo bíblico dela é tanto que ela alega que a Bíblia não diz nada sobre quando uma vida se inicia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Agora eu vou mostrar alguns versículos para desmentir esse falso ensinamento dessa pastora e já vamos entrar na questão do aborto como saúde pública para salvar a vida das mulheres. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Agora o que diz o Salmo 139, versículo 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, ou seja, embrião. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Gálatas capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo declara: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Para terminar, os abortistas, não podendo mudar a lei de defesa à vida, não podendo mudar a Bíblia também, eles apelam para a nossa emoção com um raciocínio ilógico e descabido de que o aborto é uma questão de saúde pública, porque cerca de 1.500 mulheres morrem ao ano praticando aborto em clínicas clandestinas. Espera aí, pensa comigo. Então quer dizer que 3.000 pessoas morrem ao ano em clínicas clandestinas de aborto? 1.500 bebês vítimas inocentes e 1.500 assassinas desses bebês. A solução então é legalizar o infanticídio? É legalizar o aborto? Ou combater as clínicas clandestinas? Se for pensar por esse lado, em questão de segurança pública, por exemplo, se combate o tráfico de entorpecentes ou se libera? Olha só o depoimento de um deputado muito conhecido aí, do PSOL, não poderia deixar de ser outro partido, né? Jean Willis. Jean Willis, que disse que se Bolsonaro ganhasse, sairia do Brasil. O povo ficou dizendo: opa, Jean Willis vai sair do Brasil. Quantos de vocês não aplaudiram essa declaração dele que ele não cumpriu, infelizmente? Eu pergunto, nenhum de vocês tocaram no papel da legalização e regulamentação das drogas ilícitas como algo fundamental para reduzir o crime, os outros crimes, para reduzir o número de homicídios, de encarceramento e para, inclusive, tornar a atividade desses garotos, essa juventude que está nas favelas, uma atividade legal, da qual eles possam se dedicar. Então libera o tráfico de drogas e assina a carteira de todo mundo. Essa é a solução. Para você ter ideia, no primeiro semestre de 2020, 3.148 pessoas morreram vítimas do confronto da polícia com traficantes. Cerca de 6.000 pessoas morrem ao ano no Brasil, vítimas do confronto da polícia com traficantes. Então, por questão de segurança pública, vamos legalizar as drogas, vender em botequim, em banca de jornal, farmácia, supermercado. Essa é a solução? Essa é a solução, na sua opinião? Seja sincero, deixa a sua opinião, deixa os seus comentários aí. Você acha correto, então, legalizar o aborto ou combater as clínicas
clandestinas? Deixa a sua opinião aí no comentário. Agora, você que quer abortar, sabe qual é a solução, Brasil? Para minimizar e até acabar com a mortandade de mulheres na prática de aborto, sabe qual é a solução? Não aborte. Minha filha, você que está gestante, você não quer essa criança, você está pensando em abortar, não aborta não. Procura uma assistente social e fala: minha senhora, eu não quero essa criança. Meu desejo é abortar, mas não vou abortar porque é crime e porque vai colocar minha vida em risco. Porque vai colocar sua vida em risco, você pode morrer fazendo isso. Vai no assistente social, minha filha, e fala com ela. Porque na maternidade, através dessa assistente social, na maternidade você vai sair sem a criança. E lá vai ter uma família para acolher essa criança e dar o amor e carinho que você não quer dar. Que você poderia dar, mas você não quer dar. Você tem as suas razões e os seus motivos. Mas não aborte, não ponha sua vida em risco praticando essa atrocidade nojenta. Vai na assistente social, faz isso. Lá na maternidade alguém vai cuidar dessa criança, tá bom? Fiquem todos na paz, um forte abraço a todos.